Nós falamos aqui, você acompanhou no jornal, do prejuízo recorte da Petrobras, 34 bilhões e 800 milhões, aproximadamente, foi em 2015. Mas, nesta terça, os papéis da empresa subiram. Ações ordinárias, por exemplo, subiram mais ou menos 2% e as preferenciais quase 1%. Né? Nós estamos aqui com o nosso convidado, que é economista do IBMEC, que é o José Cobori, está no nosso estúdio em Brasília. Cobori, boa noite. Desculpa aí da mancada da gente ter trocado o IBMEC, mas é o IBMEC sim. Boa noite, obrigado. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Cobori, deixa eu te perguntar o seguinte. Bom, nós somos leigos, eu principalmente sou leigo. Eu achei que ontem, né, com a divulgação desse resultado, hoje o preço das ações da Petrobras ia estar mais baixo. Mas, para minha surpresa, de leigo, o preço subiu. Como é que pode ser isso? É porque hoje, Heródoto, o mercado ele reage muito mais às notícias políticas do que às notícias econômicas, né? O mercado tem operado bastante no curto prazo com vistas aí nessa crise política. E sempre que existe uma possibilidade da troca de governo, existe uma melhora da expectativa das empresas da qual o governo faz a gestão. Uma delas é a Petrobras, né? Então, o anúncio da 26ª operação da Operação Lava Jato foi muito mais impactante na oscilação do preço das ações do que o próprio resultado negativo em quase 35 bilhões. Caramba, quer dizer, então, o noticiário político é mais importante do que o noticiário econômico para valorizar ou valorar, né, as ações da Petrobras. Para mim é uma surpresa, uma segunda surpresa, sinceramente. Infelizmente, né, porque o resultado, prejuízo da Petrobras, pelos fundamentos, já era esperado, né? O mercado já esperava. O que foi uma surpresa foi só a revisão dos ativos, o chamado impairment, né, dos ativos da empresa. Mas, como o valor de cada empresa é sempre a sua expectativa de geração de resultado futuro, o mercado vê muito mais uma influência política na troca da gestão da empresa, muito mais benéfica para a empresa, né? Agora, Cobori, uma empresa tem aí, então, esse prejuízo que foi divulgado, quase 35 bilhões de reais. Tem uma dívida que eu suponho não é pequena, aliás, até a gente mostrou aqui outro dia. Se espera uma recuperação... Quase 500 bilhões. Quanto foi? Quanto é? Quase 500 bilhões. Quase 500 bilhões. Essa empresa tem condições de se recuperar no próximo ano ou vai levar um tempo maior? Olha, a expectativa que a própria empresa divulgou aí para o próximo ano é de ter aí um lucro, uma geração de caixa em torno de 22 bilhões. Só que esse resultado ela depende de vários outros fatores que o mercado não acredita muito que ela vai conseguir. Um deles é vender 16 bilhões em ativo, né? A Petrobras conseguiu vender só 1,5 bi. E a partir do momento que ela vende ativos da empresa, ela também impacta a sua capacidade de gerar caixa. Então, o mercado tem operado, como eu disse, muito mais com base em notícias políticas do que em fundamentos, porque os fundamentos da empresa estão muito ruins. Agora, Cobori, no que o preço do barril do petróleo, né, ajuda a esses fundamentos ruins da empresa que você acabou de citar? Na realidade, o preço do barril de petróleo ele afetou negativamente, né? No balanço aí do que a Petrobras importa e exporta e para o resultado da sua empresa, da Petrobras, ela tem um impacto significativo. Acho que a única parte positiva do resultado que se divulgou é que no último trimestre de 2015, a Petrobras conseguiu fazer os reajustes, né, no preço da gasolina e do diesel, que trouxeram aí uma geração de caixa que ajudou a minimizar um pouquinho esse prejuízo, né? Mas como a empresa depende muito do cenário político e da gestão do governo, a expectativa do mercado é que se nada for feito, né, na gestão da empresa, isso depende da troca do governo, esses valores eles podem ser reduzidos, né, pela influência negativa no preço a ser praticado pela Petrobras, porque ela já precisa reajustar novamente, né? Mas a cada 10% de reajuste é um impacto de 0,3% no IPCA, na inflação. Então, em permanecendo esse governo, o mercado enxerga que esses valores possam ser barrados, né, esse aumento, e isso vai influenciar negativamente a empresa. Principalmente se o governo não cair e se o ex-presidente Lula virar o ministro desse governo, porque eles vão fazer de tudo esse ano para ganhar um pouquinho mais de popularidade. Então, agora, isso quer dizer o quê? Que os preços dos combustíveis podem ser novamente
tabelados ou podem ser seguros, represados, é isso? É isso, porque a intenção do governo, até para combater a crise política, né, se acontecer realmente o que o governo quer, com a nova política econômica, com a eventual entrada do ex-presidente Lula no governo, o que vai ser feito são medidas novamente populistas de curto prazo, né, para gerar popularidade com vistas aí na eleição de prefeito desse ano. Então, vai se aumentar o volume de recursos na economia, vai se aumentar o crédito e, obviamente, vão tentar segurar o IPCA. E uma das formas de segurar o IPCA é represar os reajustes nos preços dos combustíveis. Cobori, temos agora aqui uma pergunta do nosso telespectador internauta. Por favor, Bárbara, qual é a pergunta? Boa noite, professor Cobori. A pergunta é do Heitor Neto, de Recife, Pernambuco. Ele pergunta assim: então é correto dizer que as ações terem subido um pouco sinaliza que, apesar do prejuízo, o mercado está dando um voto de confiança à empresa e ao país? Não, na realidade é aquilo que a gente comentou, né? Na realidade, o mercado vê uma expectativa, sempre que a expectativa da troca do comando da Petrobras, e isso depende da troca do governo, sempre que essa expectativa aumenta o valor de mercado da empresa. E aí o mercado começa a operar não com base em fundamentos empresariais e econômicos, começa a operar com base na crise política, né? Então, hoje a deflagração da 26ª fase da Operação Lava Jato aumentou a expectativa da troca de governo e, com isso, os agentes vão lá e começam a especular com as ações que são negociadas em bolsa. Cobori, diante dessa situação da empresa que você explicou para a gente agora, a Petrobras tem condições de bancar a exploração no pré-sal? Vai sobrar dinheiro para poder aplicar no pré-sal, para que ela possa, por exemplo, aumentar a sua produção petrolífera? A Petrobras não tem a mínima condição de fazer investimentos e explorar o pré-sal. Acho que até por isso passou pelo Congresso lá, que a Petrobras não tem mais essa exclusividade, né? Para você ter uma ideia, no próprio resultado que a empresa divulgou, projetando o resultado desse ano de 2016, ela está colocando ali uma venda de 16 bilhões em ativos, ou seja, ela não está investindo, ela está desinvestindo 16 bilhões. Então, você imagina o que é preciso de bilhões para investir para explorar o pré-sal. A empresa não tem a menor condição na situação atual que ela se encontra de fazer qualquer tipo de investimento. Bom, agora eu queria te fazer uma pergunta em causa própria. O ano passado eu não recebi nenhum tostão de dividendo da Petrobras, nada. Aquelas ações que eu comprei lá com o dinheiro do Fundo de Garantia, não recebi nada. Esse ano eu vou receber alguma coisa? Me dá uma notícia boa aí, né? A expectativa é que as empresas distribuam dividendos quando ela tem capacidade de caixa para fazê-lo, né? Como a empresa não está tendo caixa, não está conseguindo gerar caixa, ela não, obviamente, ela vai evitar distribuir dividendos. No seu caso, aí, comprou pela FGTS, uma coisa que o mercado não está vendo é a desvalorização das ações dos trabalhadores que compraram participações na Petrobras via FGTS, né? Então, você imagina o trabalhador lá que investiu todo o seu fundo de garantia em ações da Petrobras, se ele tivesse essa capacidade de ficar acompanhando, quanto que não está valendo, sei lá, os seus 10 mil reais que estão lá, hoje vale, sei lá, R$1.000, R$2.000, né? Então, isso é uma grande desilusão para os investidores não profissionais, né? Esses investidores que foram levados pelo governo a investir na Petrobras usando o seu fundo de garantia. Bom, posso entender então, como você lembrou aí, que vai levar então um tempo para que essa empresa possa se recuperar da situação, vamos dizer assim, difícil que ela está hoje. Exatamente. Ela até prevê no resultado distribuir dividendos, Heródoto, mas assim, pelo histórico e pela situação da empresa, o mercado não acredita que ela vai ter essa capacidade. Ok, queria pedir que você ficasse um pouco mais no nosso estúdio aí em Brasília. A gente vai voltar a conversar daqui um instantinho, aqui no portal. Só um instantinho, por favor. Nosso convidado, economista do IBMEC, o José Cobori, que está no nosso estúdio em Brasília. Cobori, então nós dissemos agora que a Petrobras também, em ações judiciais que estão rolando, pode ser obrigada a desembolsar mais 162 bi. Esse 162 já está dentro daqueles 500 ou a gente teria que somar mais 162 bi? Como é que é isso? Você teria que somar, Heródoto. Isso é o que a gente chama de contingenciamento, né? Isso, eventualmente, se alguém for avaliar a empresa por um eventual aporte ou compra ou uma fusão, numa operação de fusões e aquisições, esse valor entra na conta porque ele é uma contingência, né? Ela já está lá, ainda não virou passivo, mas muito provavelmente vai virar. Entendo. Quer dizer, numa hora de uma venda, isso vai como sendo o passivo da empresa. Quem comprar vai comprar esse passivo também, é isso?
Vai comprar esse passivo também, vai comprar os quase 500, que na verdade é 492 bi em dívida, né? Mais esses aproximadamente 170 em contingências que a empresa possui hoje, tanto nessas áreas que você falou, né, de dívidas eventuais passivos trabalhistas, passivos ambientais e fiscais. Agora, Cobori, pelo que a gente vê nessas flutuações da Petrobras, significa o quê? Que ao invés de ela ter uma administração do Estado, ela tem uma administração de governo? Exatamente. O ideal é que as empresas sejam administradas de forma profissional e com toda a governança corporativa que o mercado hoje exige, que os investidores exigem, né? E o que a gente vê hoje nas empresas estatais, e uma delas é a Petrobras, é que o governo tem uma ingerência política muito forte na sua gestão, né? E uma que fica bastante óbvio para qualquer cidadão é essa ingerência sobre a política de preços dos combustíveis. Ok. Cobori, muito obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Prazer todo meu, Heródoto. Um abraço. Igualmente. Aí está o economista do IBMEC, José Cobori, participando conosco, né, falando um pouco mais da Petrobras, para a gente poder entender. Você viu, tem algumas coisas técnicas, mas bem explicadas e fáceis da gente entender, para a gente saber. Afinal de contas, né, a Petrobras tem 51% do capital do Estado e 49% privado. Então, todos nós somos donos de um pedacinho da Petrobras. Lógico, se é do Estado, é nossa. E quem comprou ações do outro lado tem dois pedacinhos. O pedacinho do Estado, que é a divisão entre todos nós, 51% dividido em 204 milhões de brasileiros, cada um tem um pedacinho, e do outro lado o pessoal que também comprou ações, né? E obviamente que ações têm risco, é bom que a gente precisa saber, tem risco, né? Portanto, tem mais alguma coisa lá de lá. Em 32 segundos a gente está de volta. Até já.